Olá, aqui estamos nós para mais uma lição do Aprendendo, quarto trimestre de 2020, a sexta lição. A lição de hoje fala sobre uma jovem corajosa, Esther, que se transformou numa rainha. E o tema é Esther, uma rainha corajosa. E eu quero começar com vocês lendo o texto base de hoje, na verdade o versículo para memorização. E ele se encontra em Deuteronômio 31, versículo 8. E ele fala o seguinte: o Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Esse versículo está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Por que este versículo é tão importante? E dá base para a gente poder falar na nossa lição de hoje. É que Deus está sempre de olho em tudo que tem a ver com a vida da gente. E Ele sabe antes mesmo que vá acontecer. Em muitas situações, temos medos, preocupações, e isso é normal. Nós estamos nesse mundo, nós somos carne e osso, nós vivemos com o que todo mundo vive. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, é que Deus conhece tudo. E por Ele conhecer tudo, precisamos estar ligadinhos nele para não perdermos a coragem de enfrentarmos todos os dias as coisas que aparecem. Esther foi uma mulher que, a princípio, ela não estava entendendo nada. Tudo o que foi acontecendo com ela foram coisas que poderiam nos preocupar e provavelmente preocupou Esther. Na verdade, o nome dela nem era Esther. O nome dela era Hadassa. Hadassa era uma jovem que, na verdade, criança, quando perdeu seus pais. Ela perdeu seus pais também por causa de uma injustiça que cometiam com os judeus. A forma com que tratavam os judeus, a forma com que cuidavam e rejeitavam o povo judeu por adorarem a Deus. E tão cedo ela passou a ser criada por seu tio Mardoqueu. E este homem era realmente um homem de Deus. Ele dava todas as instruções que Hadassa precisava para continuar firme e cheia de fé no Deus que nós amamos. Por isso, crianças, precisamos estar atentas, sempre preocupados a aprender com os mais velhos, com as pessoas que têm a nos ensinar sobre Deus. Porque aquilo que nós aprendemos quando crianças, nós nunca vamos esquecer. Eu fui criada numa igreja, aprendi desde pequenininha a amar a Deus e isso faz a diferença na minha vida, na forma com que eu lido com as coisas no dia a dia. Sinto medo? Com certeza, muitas vezes, mas esse medo não é maior que a minha fé neste Deus que nos segue. Na verdade, não que me segue, mas que anda conosco todos os dias. Nós que seguimos a Ele. E aí, a história de Esther, e por que essa coragem, é porque quando ela já estava jovem, houve um problema lá no castelo e o rei acabou expulsando a rainha que morava com ele. Simplesmente pelo fato dela não obedecer às ordens dele. Isso já foi algo estranho, né? E a gente começa a imaginar o que aconteceria logo depois. E a Esther, em meio a tantas outras jovens, foi levada para o castelo para que o rei pudesse olhar e escolher uma nova rainha. Diante de tudo aquilo, todas as meninas que iam para o castelo eram cuidadas, tratadas, eram bem vestidas, elas recebiam acessórios, joias, para se apresentarem muito bem diante do rei. E o rei fazia suas escolhas. Dentre as escolhas, ela foi a menina escolhida pelo rei. Até então, ninguém sabia que o nome dela era Hadassa. Porque quando ela chegou lá no castelo para ser
cuidada e tratada para chegar até o rei, ela passou a se chamar Esther, porque Esther camuflava ou escondia o nome judeu dela. Ela, como judia, seria desprezada ou maltratada, ou até não conseguiria chegar até a presença do rei, porque era assim que eles tratavam os judeus. E com o nome Esther, ela foi tratada como todas as outras jovens, não deixou momento algum de adorar e de clamar a Deus, mas Deus usou o fato dela estar lá dentro para salvar o seu povo. Como assim? Prestem atenção. Lá dentro existia um homem chamado Ramã, e este homem tramava tudo o que podia para destruir o povo judeu. E lá ele criou uma lei que, sem mostrar muito bem para o rei qual era a intenção, ele pegou e tramou a morte de todos os judeus. E o rei, sem entender muito bem, mas acreditando nas intenções de Ramã, assinou com o seu anel, porque era assim a forma que ele autorizava as coisas a acontecerem, assinou com o seu anel, autorizando Ramã a fazer o que a lei tinha ali como proposta. E agora? O tio de Esther, chamado Mardoqueu, descobriu tudo isso e correu até o palácio para tentar falar com Esther o que estava acontecendo, porque lá dentro do palácio Esther não sabia das coisas que estavam acontecendo. E aí Mardoqueu conseguiu falar com Esther. A princípio, ela ficou temerosa, não sabia como fazer, porque não é assim como a gente imagina, que a gente chega perto do marido, perto dos pais, a hora que a gente quer. Não, Esther era uma rainha, mas ela devia a autoridade. A autoridade sobre ela era o rei. E para chegar até o rei, ela precisava ser chamada. Ela só entrava diante do palácio com o rei quando o rei a convidava. E até então isso não tinha acontecido. Para amenizar o medo de Esther, ela clamou a Deus através de jejum e oração. E não só ela, como todo o povo que adorava a Deus, buscou a Deus em oração. Deus deu a solução. Esther conseguiu chegar perante o rei, conversar com ele, contar o que estava acontecendo, e toda a guerra que estava planejada contra os judeus foi amenizada com a autorização do rei. A coragem de Esther só aconteceu porque Esther deixou nas mãos de quem podia ajudá-la, nas mãos de Deus. O clamor através de jejum e oração fez a diferença. Então, queridos, queridas, vamos clamar ao Senhor, entregar os nossos medos, as nossas ansiedades, nossos problemas na mão daquele que é o único que pode resolver todos ou tudo. Isso mesmo, oração. A oração traz coragem e tira o medo. Aquele medo de ficar no quarto sozinha, né? Aquele medo do escuro, medo de tantas outras coisas que Deus pode te ajudar a resolver. Confie nele, seja forte e corajosa, porque você tem um Deus para te ajudar. Tchau e até a próxima.